Bom, professor, eu fiz o meu analisador léxico em Python e eu fiz a utilização de expressões regulares para reconhecer alguns padrões da string informada pelo usuário. Então, basicamente, o usuário informa uma string que ele guarda em expressão, e essa expressão ela é separada. E como ele faz a separação? Ele vai procurar nessa string espaços em branco e vai separar a string conforme os espaços em branco forem aparecendo. Então, onde tiver um espaço, ele vai dar uma quebra na string e vai separar ela de acordo com os espaços. Por isso que é importante que quando a string seja informada, ela seja informada com espaços, certo? E quando eu for testar o código, eu mostro isso direitinho. Então ele vai ter uma função aqui que separa string, que é justamente para identificar os espaços na string através de uma expressão regular /s. E onde ele encontrar esse espaço, ele vai fragmentar a string em vários pedaços. Logo em seguida, eu tenho um método que verifica se o número é negativo, também utilizando de expressões regulares. Eu coloquei aqui uma expressão regular que identifica se o caractere é negativo. E eu fiz de um jeito que ele não reconhecesse só o menos, né? Ele só vai reconhecer como um número negativo se tiver o menos e um dígito, que pode ter um ou mais dígitos no caso. E aí ele faz a busca, utilizando aqui os métodos de expressão regular. E ele vai procurar esse padrão, que é o número negativo, dentro da string passada no parâmetro. Então, basicamente, se a busca for verdadeira, ele vai retornar true. Se não, ele retorna falso. Eu também coloquei aqui uma verificação de número positivo, que basicamente é segue a mesma lógica do número negativo, também utilizando a expressão regular. Então, se essa busca, que ele vai procurar essa expressão, que eu guardo ela dentro da variável positivo, e aí dentro da variável busca eu guardo o valor da busca dessa expressão, dentro da string informada no parâmetro. Se a busca der verdadeira, ele vai retornar true, se não, retorna falso. Também tem um método que verifica se tem letras. Se por acaso aparecer letra na expressão, ele vai apresentar como caractere inválido. Então aqui também esse método ele faz a mesma coisa. Ele pega uma expressão regular, procura essa expressão regular dentro da string informada no parâmetro, e se ele encontrar é verdadeiro, ele vai retornar true, se não, ele retorna falso. Aqui eu queria avaliar a variável palavra separada recebendo a chamada da função separastring, e eu coloco a expressão que é informada pelo usuário dentro do parâmetro separastring. E aí vai acontecer aquilo que eu falei no começo, que ele vai procurar por espaços, e onde ele encontrar um espaço ele vai separar a string. E eu guardo essa chamada da função dentro da variável palavra separada, que é no caso a variável que eu vou estar trabalhando dentro do for, que é onde eu vou estar verificando os operadores, vou estar verificando se tem número negativo, positivo, ou se o caractere é inválido. Então aqui eu dou um print na expressão completa informada pelo usuário, e aqui ele vai, logo no início, ele vai mostrar para mim a string completa já com as suas separações. E aqui dentro do for eu coloco uma variável i percorrendo toda a string, que no caso é ela já separada. E aí eu vou percorrer por toda essa string e verificar se é um número negativo. E aí eu chamo a função, se número negativo for verdade, ele vai printar na tela que é um número negativo.
Se não, ele verifica se é um caractere, pode ser um operador de soma, subtração, multiplicação, exponenciação, divisão. Ele verifica também se é um parêntese, no caso a expressão aceita parênteses também. Verifica se é um parêntese e também verifica se é uma letra. Se for letra, ele também vai apresentar caractere inválido. Logo aqui no final também eu faço uma outra verificação de número, verifico se o número é positivo. Se o número for positivo, também vai printar na tela aqui, da mesma forma aqui do número negativo. Então basicamente eu fiz ele de uma forma bem simples, e o único detalhe é que durante a alimentação da string pelo usuário, ele tem que informar com espaços, que é o que eu vou estar mostrando agora. Apertando F5 a gente consegue fazer a compilação do programa, e aqui eu já posso informar a expressão. Posso informar aqui -2 menos 4, por exemplo, e aqui ele já me informa a expressão completa. -2 menos 4 com espaço, coloco -2. Aqui eu ponho um espaço, menos, espaço, -4. E aí ele já me reconhece na string que -2 é um número negativo e o -4 também é um número negativo. E o operador de subtração. Bom, ainda seguindo aqui os exemplos, vou dar um F5 novamente e vou testar aqui a expressão A2 mais 4, por exemplo. E aqui ele já vai me mostrar a expressão completa, A2 mais I4. E aqui ele já diz, A2 é um caractere inválido, né? Essa expressão aqui, essa parte da expressão tem um caractere inválido. E ele continua a verificação e retorna operador de soma e um número positivo, que é o 4. Deixa eu ver aqui. Bom, segundo ainda aquilo que o professor pediu, alguns exemplos. Vou testar aqui o 42, a expressão 42 mais 675, né, entre parênteses, sempre dando espaço aqui, 675, 31, parêntese, menos 20925. Mais uma vez ele mostra aqui a expressão completa. E aqui ele informa 42, número positivo. Ele informa aqui o operador de soma. Ele reconhece o delimitador, parênteses. E aí número 675, asterisco, operador de multiplicação, 31, número positivo. Mais uma vez parêntese, menos, operador de subtração e o número 20.925. Se eu informar a expressão 1 mais 2b, 2 dividido por b, 1 mais 2 dividido por b, ele vai me retornar aqui caractere inválido, o b. Mas as outras partes da expressão ele vai reconhecer normalmente. Ele vai reconhecer que 1 é número positivo, o mais operador, 2 número, barra operador e o b caractere inválido. Então é isso, professor. Essa aqui foi a demonstração do código e do funcionamento. Um código bem simples. E também foi feito o teste aqui do erro, né? Se ele encontrar um caractere inválido, ele vai reconhecer também na expressão.
A única condição, pela forma que eu consegui fazer, que é justamente essa: tem que informar um espaço entre cada caractere, que é para a função separastring conseguir reconhecer esses espaços e fazer a divisão da string para verificação no loop. Então basicamente é isso. Essa é a minha apresentação aí do programa do analisador léxico em Python.